determinação com base no decreto 1775. Eu tenho que explicar a importância da demarcação das terras indígenas para a preservação dos direitos originários dos povos indígenas, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 88 e o Estatuto do Índio, destacando a relevância do reconhecimento dessas terras para a manutenção da sociedade daquele povo, né? Descreve o papel do órgão federal de assistência ao índio no processo de demarcação das terras indígenas, incluindo a participação de antropólogos e outros especialistas no estudo e identificação dessas áreas. Explica como esses estudos fundamentam o processo de demarcação e a importância de participação dos grupos indígenas. Analisa o procedimento administrativo detalhado no decreto, desde a identificação e delimitação das terras até a homologação e registro. Inclui sua análise das etapas de publicação de relatórios, participação pública, decisão do Ministro do Estado da Justiça e as ações subsequentes em caso de presente de ocupantes não índios. Discuta as implicações do processo de demarcação para a gestão territorial e ambiental no Brasil, considerando os desafios e conflitos envolvendo as terras indígenas, ocupantes não indígenas e interesses agropecuários. Reflita sobre como essas diretrizes podem influenciar outras práticas agropecuárias ou ambientais no país. Tema, né? Simplificação, a simplicidade do processo, a simplicidade de um processo complexo. Demarcação das terras indígenas. Ao falar sobre a demarcação das terras indígenas, na verdade, vamos falar sobre o ordenamento, né, do território brasileiro. A demarcação das terras indígenas surge como necessidade, surgem como instrumento tanto de garantia dos direitos humanos de um povo, quanto meios para garantia de preservação da natureza. A importância da marcação da terra indígena, destaca a relevância do conhecimento dessas terras para a manutenção da organização social dos índios, escreve o papel do órgão federal de assistência ao índio, analisar o princípio pegando. Dito isso, a demarcação. Dito isso, o decreto 1775 foi
publicado com a finalidade de determinar como deve ocorrer esse processo administrativo de demarcação com base no artigo 231 da Constituição Federal de 1988 e artigo 17, que é a lei da lei 6.061 6.001 de 19 de dezembro de 19 de 12 de 1973, que dispõe sobre o Estatuto dos, dos, dos povos indígenas. E dispõe definição de terra indígena. Primeira análise em primeira análise, as demarcações das terras, as demarcações e delimitações as demarcações do, dos territórios indígenas têm contribuído para as demarcações do território indígena têm contribuído para limitação e eliminação de processos de atividades agropecuárias, de atividades predatórias nessas terras que possuem uma ampla biodiversidade que precisa ser conservada. A saber, exemplo. Além disso, para que o povo indígena sobreviva e reproduza, tanto fisicamente quanto culturalmente,
somente segundo seus usos, costumes e tradições, é torna-se necessário recuperar as terras que são consideradas que foram habitadas por seus ancestrais, visto que toda a sua estrutura, toda a estrutura social de um povo indígena está intimamente relacionada ao seu território de origem, a saber, exemplo. Em segunda análise, sob este aspecto, vale, aprofundando esse raciocínio, vale destacar que um órgão, que a presença de órgãos estaduais e federais para garantir os direitos dos povos indígenas e implementar as sanções aprovadas são imprescindíveis para promover implementados desses índios e implementadas na prática são imprescindíveis para a garantia dos direitos humanos desses povos. Sobre isso, quando foi fundado a FUNAI, fundação da FUNAI, 67, a Fundação Nacional, FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem realizado um importante trabalho tanto no processo de demarcação das terras, quanto de proteção dos povos indígenas e dos povos originários da América, dos índios e intermediando a relação da, so da sociedade indígena e a sociedade brasileira. Saber exemplo do processo administrativo.
Esses estudos são imprescindíveis para garantir que as demarcações ocorram de modo justo, e que seja garantido as indenizações necessárias. A respeito desses estudos, sabe-se que são imprescindíveis para garantir que as demarcações ocorram de modo justo e seja e que sejam cumpridas as indenizações necessárias. Visto que durante o processo durante o processo de expansão territorial brasileiro, muitas terras indígenas foram ocupadas, ocupadas, implementado atividades predatórias, atividades de exploração, visto que durante o processo de expansão territorial do Brasil, muitas terras indígenas foram ocupadas. Muitas terras indígenas foram ocupadas e ocupadas mediante a dizimação de populações indígenas desses territórios. Logo, sendo assim, muitas terras hoje em dia consideradas de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, na verdade, são de povos, são dos ancestrais dos povos indígenas de hoje. Por esse motivo é que por isso é tão importante o desenvolvimento desses estudos de modo detalhado, com a participação de todos os atores, de todos os que possuam interesse sobre esses territórios. Todavia, vale destacar
que as terras demarcadas em favor de povos indígenas não são suas de fato, visto que o Estado brasileiro é soberano sobre todos em seu território. Logo, se o Congresso Nacional define, logo, se o Congresso Nacional define a necessidade de retirada desses povos de algum território para garantir a soberania nacional, isso ocorrerá. Sem isso ocorrerá, isso ocorrerá independente da vontade dos povos indígenas. Em segundo lugar, para que seja, para que, e finalmente entende-se. Tá, deixa eu mexer um pouco aqui, depois eu vejo. Aprofundando esse raciocínio, vale destacar que a presença de órgãos estaduais e federais para promover o bem-estar desses índios, desse povo indígena, e implementar a sanção aprovada são imprescindíveis para a garantia dos direitos humanos desses povos. Sobre isso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas tem realizado um importante trabalho tanto no processo de demarcação das terras quanto de proteção dos índios, bem como intermediando a relação da sociedade indígena e a sociedade brasileira. A saber, por exemplo, o processo administrativo instituído pela instituído pelo Decreto 1775, de 8 de janeiro de 1996, determina o processo administrativo de demarcação determina que seja constituído, determina as seguintes etapas para a realização de uma demarcação territorial. Primeiro,
Não tem aqui, né? Tá aqui. Primeiro, será designado a FUNAI designará grupo técnico especializado que será coordenado por um antropólogo, 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 por um antropólogo coordenado, que é coordenado por um antropólogo, coordenado, FUNAI designará grupo técnico especializado coordenado por um antropólogo com a finalidade de realizar um estudo antropológico de um estudo de identificação com base com estudo de identificação com base na natureza étnica, histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessário à delimitação, contando com o auxílio do povo indígena interessado. Segundo, concluído os trabalhos de identificação e delimitação, um relatório deve ser apresentado à dirigência máxima da FUNAI FUNAI para aprovação para deliberação do titular deste órgão, que, após aprovado, será publicará no Diário Oficial da União e da Unidade Federada do onde ocorrerá a demarcação. Devendo a publicação ser fixada na sede da prefeitura do município da situação do imóvel. Deixa eu ver como é que ficou esse trem aqui. Concluído o trabalho de identificação e delimitação, um relatório deve ser apresentado à FUNAI para deliberação do titular deste órgão, que, após a aprovação, publicará no Diário Oficial da União e
da unidade federada, onde ocorre a demarcação, unidade federada, onde ocorrerá a demarcação, devendo a publicação ser fixada na sede da prefeitura do município da situação do imóvel. Terceiro, haverá um prazo de 90 dias, desde o início do estudo e... Ah, não. 90 dias. Terceiro, os estados, municípios em que se localizar sua demarcação e demais interessantes e demais interessados desde o início da demarcação e até 90 dias após a publicação nos diários oficiais, municípios e demais interessados em que se localizar sob demarcação poderão, desde o início da demarcação e até 90 dias da publicação nos diários oficiais, pleitear indenizações ou demonstrar vícios no relatório aprovado poderão, desde o início da demarcação e até 90 dias após a publicação nos diários oficiais. Após a publicação do estudo nos diários oficiais, poderão pleitear indenizações ou demonstrar vícios no relatório aprovado. Quatro. 60 dias. Nos 60 dias subsequentes a esse período de pleiteação, período, não é, pleitear, tem um verbo, não é? Esse período para requerimentos a FUNAI encaminhará
juntamente com os pareceres relativos aos requerimentos, ao, ao que, aos pleiteamentos. Aí é, na verdade, um advérbio, né? Ao que foi pleiteado. Participe do passado, pleiteado. Tem o ministro sendo que o ministro da Justiça terá 30 dias para decla- declarar a demarcação, não declarar os limites das terras indígenas e determinar a sua demarcação ou, ou não, e prescrever todas as diligências a serem cumpridas em no máximo 90 dias e desaprovar a identificação e retorná-la à FUNAI mediante decisão fundamentada. Por fim, a FUNAI terá 30 dias após a publicação do decreto de homologação para registrar no cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda. Além disso, caso exista, além disso, nos casos de demarcações em curso,
cujo decreto homologatório não tenha sido registrado em cartório ou na Secretaria do Patrimônio, os interessados poderão manifestar-se para pleitear indenização ou cadê? Qual que é mesmo? Demonstrar os vícios no estudo prazo de 90 dias contados. Não, esse aqui não vai porque já passou. Além disso, se caso seja verificada a presença de ocupantes não is na área sob demarcação, o órgão fundial federal, que é a... Oh, meu Deus. Oh, tá na ponta da língua. INCRA. O INCRA. Mas tem que falar o nome dele, né? Não falei. Dará prioridade ao respectivo reassentamento. Como é que tava ali mesmo? Conforme o levantamento efetuado pelo grupo técnico e observada a legislação pertinente. Então a gente tem que, ao aprofundar esse raciocínio, vai destacar que a presente órgãos estaduais e federais para promover o bem-estar desses povos indígenas e implementar ações aprovadas são imprescindíveis para garantir os direitos humanos deles. Sobre isso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, tem realizado um importante trabalho tanto no processo de demarcação da terra indígena quanto de proteção dos índios. Por exemplo, o processo administrativo instituído pelo Decreto 1775, de 8 de janeiro de 1996, determina as seguintes etapas para a realização de uma demarcação territorial. 1. A FUNAI designará um grupo técnico especializado que será coordenado por um antropólogo com a finalidade de realizar um estudo de identificação com base na natureza étnico-histórico, sociológico, jurídica, cartográfica, ambiental e levantamento fundiários necessários à delimitação, contando com o auxílio do povo indígena interessado. Concluído o trabalho de identificação e delimitação, o relatório deve ser apresentado à FUNAI para deliberação do titular deste órgão, que, após aprovação, publicará no Diário Oficial da União e da Unidade Federada, onde ocorrerá a demarcação, devendo a publicação ser fixada na sede da Prefeitura do município da situação do imóvel. Os estados, municípios e demais interessados em que se localize a área sob demarcação poderão, desde o início da demarcação e até 90 dias após a publicação do estudo nos diários oficiais, pleitear indenizações ou demonstrar visto no relatório aprovado.
Nos 60 dias subsequentes a esse período para requerimentos, a FUNAI encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro do Estado da Justiça, juntamente com os pareceres relativos ao que foi pleiteado, sendo que o Ministro de Estado da Justiça terá 30 dias para declarar os limites das terras indígenas e determinar sua demarcação e prescrever todas as diligências a serem cumpridas em no máximo 90 dias, além de desaprovar a identificação e retornar à FUNAI mediante decisão fundamentada, caso necessário. Por fim, a FUNAI terá 30 dias após a publicação do decreto de homologação para registrar no cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda. Por fim, a FUNAI terá 30 dias após a publicação do decreto de homologação para registrar no cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria são a área demarcada. Além disso, caso seja verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária dará prioridade ao respectivo reassentamento, conforme o levantamento efetuado pelo grupo técnico e observada a legislação pertinente. Já e a respeito da intermediação da relação da sociedade indígena e da sociedade brasileira, temos como exemplo X. A respeito desses estudos, sabe-se que são imprescindíveis para garantir a respeito do processo de demarcação dos territórios indígenas, sabe-se que são imprescindíveis para garantir um processo justo e que seja cumprido, seja o que? Cumprido. As indenizações necessárias, visto que durante o processo de expansão territorial brasileiro, muitas terras indígenas foram ocupadas mediante a dizimação de populações indígenas, mediante a dizimação das populações indígenas desses territórios. Sendo assim, muitas terras, hoje em dia consideradas de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, na verdade são dos ancestrais dos povos indígenas de hoje. Contemporâneos. Por isso, é tão importante o desenvolvimento desses estudos de modo detalhado com a participação de todos os que possuem interesse sobre esses territórios. Todavia, vale destacar que as terras demarcadas em favor dos indígenas não são suas de fato, visto que o Estado brasileiro é soberano sobre todos em seu território. Logo, se o Congresso Nacional define a necessidade de registrar desses povos de algum território para garantir, por exemplo, para garantir a soberania nacional, isso ocorrerá independente da vontade dos povos indígenas. E, finalmente, entende-se que um processo, entende-se que o sucesso da demarcação das terras indígenas está intrinsecamente relacionado a esse processo administrativo relativamente simples frente a uma problemática tão complexa. Logo, portanto, espera-se que o relacionamento dos povos, o relacionamento para com os povos indígenas, espécie que o relacionamento dos povos indígenas e com o Estado brasileiro seja aprimorado a cada momento, mediante a garantia
dos direitos humanos desses povos originários da América. Vou tomar datas aqui, né, a FUNAI, então vamos colocar aqui, voltar ao início. As demarcações das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalho desenvolvido por um antropólogo que elaborará estudo antropológico de identificação. O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado coordenado por um antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza étnica, histórica, blá blá blá. O levantamento fundiário do parágrafo 1 será realizado, quando necessário, conjuntamente com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos serão designados no prazo de 20 dias, contado o recebimento da solicitação. Que, que será? Dias? Contado da data de recebimento da solicitação. Grupo técnico especializado que será coordenado por um antropólogo com a finalidade de realizar um estudo de identificação, com a finalidade de realizar um estudo antropológico de identificação. Levando em consideração a natureza étnico-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levando fundamento fundiário necessário à delimitação, contando com o auxílio do povo indígena interessado em todas as fases. Concluído o trabalho de identificação e delimitação, um relatório deve ser apresentado à FUNAI para liberação do titular deste órgão. Está faltando aqui, para os 5 dias contados da data do ato que constituiu o grupo técnico, os órgãos públicos devem e as entidades civis facultadas prestar informações sobre a área objeto de identificação. Ainda, no prazo de 30 dias contados da data do ato que constitui o grupo técnico, os órgãos públicos devem e as entidades civis facultado prestar-lhe informação sobre a área objeto de identificação. Após aprovado o relatório pelo titular da FUNAI, este terá publicado em 15 dias. Prazo de 15 dias. Do relatório.
As datas tem aqui, né? Então tem 20 dias, 30 dias, cada 15 dias. Vou comprar dias, né? Por da seguinte forma, nós falar sobre o ordenamento territorial brasileiro, a demarcação das terras indígenas surge como instrumento tanto de garantia dos direitos humanos de um povo, quanto meios para garantir a preservação da natureza. Dito isso, o decreto número 1775 foi publicado com a finalidade de determinar como deve ocorrer esse processo administrativo de demarcação, com base no artigo 231, que trata da definição da terra indígena da Constituição Federal de 1988, e artigo 17 da Lei 6.001, que dispõe sobre o Estatuto dos Povos Indígenas. Em primeira análise, as demarcações dos territórios indígenas têm contribuído para a limitação e eliminação de atividades predatórias nessas terras, que possuem uma ampla biodiversidade que precisa ser conservada. Atividades predatórias, principalmente nas terras que possuem uma ampla biodiversidade que precisa ser conservada, a saber, a terra indígena Caiapola, localizada no estado do Pará, que perfaz mais de 11 milhões de hectares. Essa terra é conhecida por sua rica biodiversidade, incluindo vastas áreas de floresta amazônica, rio e uma variada fauna e flora. Além disso, para que o povo indígena sobreviva e reproduza tanto fisicamente quanto culturalmente, segundo seus usos, costumes e tradições, torna-se necessário recuperar as terras que foram habitadas por seus ancestrais, visto que toda a estrutura social de um povo indígena está intimamente relacionada ao seu território de origem. Como ressaltado no caso do povo Yanomami, que, por décadas, enfrentaram sérios impactos sobre sua saúde, cultura e modo de vida devido à contaminação por mercúrio, doenças pelos navios indígenas, violência, etc., associada ao garimpo ilegal. Aprofundando esse raciocínio, vale destacar que a presença de órgãos estaduais e federais para promover o bem-estar desses povos indígenas e implementar as sanções aprovadas são imprescindíveis para garantir os direitos humanos deles. Sobre isso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, tem realizado um importante trabalho tanto no processo de demarcação das terras quanto de proteção dos índios. Por exemplo, o processo administrativo instituído pelo Decreto número 1775 determina as seguintes etapas para a realização de uma demarcação territorial. Primeiro, a FUNAI designará em até 20 dias, contada a data do recebimento da solicitação, grupo técnico especializado que será coordenado por um antropólogo com a finalidade de realizar um estudo antropológico de identificação, levando em consideração a natureza, que considerará a natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e realizará o levantamento fundiário necessário à delimitação, contando com o auxílio do povo indígena interessado em todas as fases. Ainda no prazo de 30 dias, contados da data do ato que constitui o grupo técnico, os órgãos públicos devem, e as entidades civis executado, prestar-lhe informações sobre a área objeto de identificação. Concluído o trabalho de identificação e delimitação, um relatório deve ser estudado. Um relatório deve ser apresentado à FUNAI para deliberação do titular deste órgão, que, após a aprovação, publicará um resumo do relatório, no prazo de 15 dias, no Diário Oficial da União e da Unidade Federada, onde ocorrerá a demarcação, devendo a publicação ser fixada na sede da Prefeitura do município da situação do imóvel. Os estados, municípios e demais interessados em que se localize a área sob demarcação poderão, desde o início da demarcação e até 90 dias após a publicação do estudo nos diários oficiais, pleitear a indenização ou demonstrar vício no relatório aprovado. Nos 60 dias subsequentes a esse período para requerimentos, a FUNAI encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro do Estado da Justiça, juntamente com os pareceres relativos ao que foi pleiteado, sendo que o Ministro de Estado da Justiça terá 30 dias para declarar os limites das terras indígenas e determinar sua demarcação e prescrever todas as diligências a serem cumpridas em no máximo 90 dias, além de desaprovar a identificação e retorná-la à FUNAI mediante decisão fundamentada, caso necessário.
Por fim, a FUNAI terá 30 dias após a publicação do decreto de homologação para registrar no cartório imobiliário da comarca e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda a área demarcada. A FUNAI terá 30 dias após a publicação do decreto de homologação para registrar no cartório imobiliário da comarca correspondente na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda a área demarcada. Além disso, caso seja verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o Instituto Nacional de Planização e Reforma Agrária dará prioridade ao respectivo reassentamento, conforme o levantamento efetuado pelo grupo técnico e observada a legislação pertinente. E, a respeito da intermediação da relação da sociedade indígena e a sociedade brasileira, temos como exemplo o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que, após décadas de disputas territoriais envolvendo indígenas, agricultores não indígenas e o governo brasileiro, foi homologada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em favor dos povos de etnias Mapuche, Uapiciana, Ingaricó, Tauperanga e Patamona. A respeito do processo de demarcação dos territórios indígenas, sabe-se que são imprescindíveis para garantir um processo justo e que sejam cumpridas as indenizações necessárias. A respeito do processo de demarcação dos territórios indígenas, sabe-se que são imprescindíveis, sabe-se que processo é imprescindível para garantir uma ação justa, que sejam cumpridas as indenizações necessárias, visto que, durante o processo de expansão territorial brasileiro, muitas terras indígenas foram ocupadas mediante a dizimação das populações indígenas desses territórios. Sendo assim, muitas terras hoje em dia consideradas de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, na verdade, são dos ancestrais dos povos indígenas contemporâneos. Por isso, é tão importante o desenvolvimento desses estudos de modo detalhado com a participação de todos os que possuem interesse sobre esses territórios. Um exemplo clássico que ocorreu no Brasil foi a reivindicação de demarcação de território pelo povo indígena Pancararu, nos municípios de Itacaratu, Petrolândia e Jatobá, no estado de Pernambuco. O processo judicial se arrastou por anos, inclusive envolveu conflitos entre os povos não indígenas desse território e o povo Pancararu, mas o governo federal, através da FUNAI, promoveu, no final, ações para a retirada de ocupantes não indígenas das áreas reconhecidas como parte do território tradicional Pancararu e a indenização dos ocupantes não indígenas pela perda de suas posses, um passo importante para mitigar tensões e conflitos. Todavia, vale destacar que as terras demarcadas em favor de povos indígenas não são suas de fato, visto que o Estado brasileiro é soberano sobre todos em seu território. Logo, se o Congresso Nacional definir a necessidade de retirar esses povos de algum território, por exemplo, para garantir a soberania nacional, isso ocorrerá independente da vontade dos povos indígenas. E, finalmente, entende-se que o sucesso da demarcação das terras indígenas está intrinsecamente relacionado a esse processo administrativo relativamente simples frente a uma problemática tão complexa. Portanto, espera-se que o relacionamento dos povos indígenas com o Estado brasileiro seja aprimorado a cada ano, graças ao arcabouço jurídico voltado à garantia dos direitos humanos dos povos originários da América.